Eu estava pensando, muitas pessoas vão em programa de televisão para se promoverem, estar com seu artista, passar um dia com seu artista preferido. Eu quero estar aqui te oferecendo um momento com Jesus. Agora, nós vamos falar, a nossa meta é chegar na casa de Jairo. Mas para chegar lá, vamos ver o que aconteceu? Quais os envolvidos? Onde Jesus estava e onde a filha de Jairo estava? Quem era Jairo? O que Jesus fazia quando Jairo chegou? E por que Jesus não faz o que a gente acha tão óbvio? Aliás, Jairo era um principal da sinagoga. Aí nós vamos ver que Jesus não tem preferidos. Ele não faz acepção de pessoas. Vamos nessa? Eu te convido a estar comigo, a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 4 e capítulo 5. Fica com ela aberta aí. Nós vamos fazer essa viagem. Abra sua Bíblia em capítulo 4 e capítulo 5 de Marcos e acompanhe essa história. Nós vamos estar passando o dia com Jesus. Amiguinhos, vamos passar um dia com Jesus? Adianto que correrão o risco de vê-lo expulsar demônios, curar enfermos e ressuscitar mortos. A embarcação já vai sair. Preparados? Qual o roteiro? Bem, o roteiro é tempestade em alto mar, vale da sombra da morte. Chegaremos em Gadara. Opa, visitaremos os grandes museus da Grécia? Não, cemitério, onde seremos recepcionados por um endemoniado. Mas fique tranquilo, depois voltaremos para Cafarnaum, ouviremos Jesus continuar pregando, em seguida iremos para um velório. E na trajetória desta viagem teremos surpresas. Espera, Jesus não veio para os seus? Como que você está dizendo que nós vamos para Gadara? Gadara não é uma cidade da Grécia? Sim, está escrito em Mateus 15, 24 que Jesus veio para os seus. Então, por que ele vai a Gadara, a região da Grécia? Vamos ver Grande Mar. O Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, é um extenso lago de água doce, também chamado Lago de Genezaré, está a 213 metros abaixo do nível do mar. Nos tempos de Jesus, ficavam as costas da cidade Tiberíades, fundada por Herodes Antipas, Cafarnaum, Betsaida, Genezaré, Magdala, entre outras. Este é o mapa que Jesus vai seguindo, as viagens de Jesus, e nós estamos indo agora para Gadara, 19 quilômetros mar afora, para salvar um único homem. Gadara, para onde Jesus está indo, ficava na região da Decápolis, uma liga de 10 cidades da cultura grega, com centros comerciais e financeiros de destaque. Além disso, conviviam com a exuberante arte grega e seus filósofos. Possuía uma esplêndida vista sobre a zona norte do Vale do Jordão, Mar da Galileia e colinas de Golã. O endemoniado gadareno era uma vergonha nacional. Morava no cemitério de uma cidade com um grande potencial turístico, mas que estava com cheiro insuportável, porque ele abria os túmulos para dormir dentro, juntamente ali com os cadáveres que ainda estavam em decomposição. E não havia quem pudesse prender, tamanha era a força demoníaca desta possessão. Todos entraram no barco e Jesus diz: vamos para o outro lado. Isso está em Marcos capítulo 4, 35. Jesus dormiu por causa do cansaço e a tormenta só aumentava. Imagina Pedro, Tiago, João, os filhos do trovão, como Jesus já tinha nomeado eles, levando essa embarcação.
A tempestade vinha, o vento assobiava e à noite aquilo parecia que estava escurecendo, porque era terrível o vendaval e o tumulto que estava em alto mar. Jesus dormindo. Pedro, então, eu estou parafraseando, que Pedro dizia: não, João, Tiago, fica tranquilo, eu dou conta disso, de mar eu entendo. Pedro, você não vai conseguir, tá entrando muita água no barco, Pedro, nós estamos morrendo, nós vamos morrer, Pedro. Não, fica tranquilo. Tiago, então, pega o barco e depois passa para João, e depois vai para Pedro, e vai para João, e vai para Tiago. Não dá. Temos que chamar Jesus. Mas, como não deu, acordaram Jesus. O pecado praticado no Éden vem de geração a geração, escravizando os seres humanos e tornando-os tímidos. Por que eu estou dizendo isso? É porque o pecado construiu em nós uma incredulidade terrível. Desde os dias do Éden, o homem continua acreditando mais na serpente Satanás do que em Deus. Assim vive uma vida tímida e acorrentada. Veja o que Jesus disse para aqueles que estavam com ele desde o início do seu ministério, andando com ele, vendo ele fazer a cada uma das suas operações. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o mar e o vento se aquietou e houve grande bonança. Marcos 4:39. E olha o que ele fala no verso seguinte, no verso 40. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, por que vocês ainda não aprenderam, ainda não creram em mim? Vocês não sabem que sem fé é impossível ganhar a atenção de Deus? Timidez na Bíblia é resultado de pecado e está na lista dos que estarão fora do reino de Deus. Você pode conferir isso em Apocalipse capítulo 21, 8. Ufa! Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Vocês viram? O barco que Jesus está não afunda. E Jesus chega do outro lado. Depois de apaziguar a tempestade, chega em Gadara, não em lugar turístico, mas num cemitério, onde havia um homem sofrendo. Marcos 5:1. Olha como Jesus foi recebido. Marcos 5:7. Jesus vai ao encontro do pecador. Isso é graça, para que ninguém se glorie. E hoje ele está aqui batendo e dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Abra seu coração para Jesus, confia nele e faça parte do seu reino. Jesus então libertou aquele homem e quer libertar a todos. E disse para ele: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Marcos 5:19, parte B. O gadareno estava em terra estrangeira, lugar perigoso, de criador de porcos, gente perigosa e impura, um lugar que judeu religioso jamais pisaria. Os discípulos de Jesus sabiam disso, mas não opinaram. Além disso, ninguém conseguia prender o endemoniado. Por isso, estava ali abandonado pela sociedade e pela família. Pensa numa viagem que tinha tudo para acabar como começou, mal. O Evangelho de Marcos faz uma conexão entre mar agitado e um homem agitado, que vivia num cemitério, dormia em túmulos, com corpos em decomposição. Jesus passara o dia todo ensinando, e quem ensina sabe o quanto é cansativo, razão pela qual vimos Jesus dormir na viagem. Jesus foi até Gadara de propósito, a fim de libertar um único homem rejeitado pela família, pela sociedade,
e para ensinar que o reino de Deus não tem lata de lixo, não tem causa perdida. Com isso, podemos dizer que uma vida para Jesus tem muito valor. E eu te pergunto, olhando para o outro lado da moeda, quanto vale uma vida nas mãos de Satanás? Nada! Pois ele veio para matar, roubar e destruir. Aquele homem, então, é liberto e Jesus perguntou: qual o seu nome? A resposta foi Legião, porque somos muitos. Para se ter uma ideia do que isso significa, basta olharmos para uma legião romana, que onde chegavam destruíam tudo. Eram soldados fortemente armados e preparados para ganhar qualquer guerra. Isso significa que a Bíblia está dizendo que Satanás aplicou todos os seus recursos para envergonhar Jesus e ganhar esta guerra. Para chegar aqui, Jesus mudou o rumo da viagem. Da mesma forma, Deus quer mudar o rumo da sua vida, da sua história. A vida cristã não é um mar de rosas e é considerada como um barco que navega. Não temos poder sobre o vento, mas podemos levantar as nossas velas e escolher que rumo tomar. Jesus não nos prometeu uma viagem sem luta, mas sim a segurança de que vamos chegar do outro lado. Jesus é o Emanuel, que significa Deus conosco e quer nos proteger. Isaías 9:6 diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Entregue sua vida nas mãos dele e confia. Opa, mais um mapa. Para onde vamos? Jesus agora vai voltar. É hora de retornar para o outro lado. Então, de Gadara, iremos para Cafarnaum. Cafarnaum. Quando ele chega lá, já tem uma multidão esperando por ele. E não é só essa multidão, não. Jesus chega e a multidão já está ali esperando, e não é só ela. Alguém corre ao seu encontro. E quem é? O principal da sinagoga, Jairo, em desespero. Sua filhinha está morrendo. Não era só uma multidão que estava ali então ansiosa pela volta de Jesus, mas Jairo também. Imagina um desespero, largou tudo e foi correndo atrás de Jesus. Chegou, se prostrou diante de Jesus e disse, implorando: minha filha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Marcos 5:23. Vamos saber quem é Jairo. Jairo era um dos chefes da sinagoga de Cafarnaum e estava presente quando Jesus abriu e leu Isaías 61:1. Jairo também estava entre os fariseus que resistiram a Jesus. Os fariseus, chefes na sinagoga, fizeram resistência contra Jesus, onde Jairo era um dos principais. E a Bíblia não diz que Jairo defendeu Jesus. Ao contrário, tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com herodianos contra Jesus, procurando ver como o matariam. Marcos 3:6. Jesus chegou então, vamos relembrar aquele dia, chegou na sinagoga, abriu o livro e disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías 61:1.
Quando Jesus disse isso, o alvoroço começou. O Evangelho de Marcos é o primeiro registro destes fatos. Mateus e Lucas se baseiam nele. Acredito que os que estavam ali, todos ao redor, não acreditavam no que viam. Diante da morte, principalmente de um filho, até o mais arrogante se rende ao único que tem poder sobre ela, Jesus. Acredito que Jesus tenha pensado: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Jesus então se levanta e começa a caminhada rumo à casa de Jairo, mas a multidão ia com ele. De repente, Jesus diz: quem me tocou? Jairo se desespera. Jesus parou, perguntando quem me tocou. Que multidão grande, Jesus tem. Vamos, Jesus, vamos, Jesus. Ele deve estar pensando. De repente, Jairo, desesperado, olha para Jesus, vê o que está acontecendo e pensa: Jesus, vamos chegar logo, Jesus. De repente, olha uma mulher, a imunda. Adonai, o que será de mim? Minha filha está esperando. Ela toca em Jesus. Veja que Jairo se prostrou diante de Jesus. Ela tem uma outra tática. Ela toca em Jesus. Quem me tocou? A multidão te aperta, mestre, e diz quem me tocou. Vou parafrasear o que está em Marcos 5, do versículos 25 ao 34. É uma mulher, fluxo de sangue. Uma mulher que nem nome, ela é ilustre, nem sabemos o seu nome. O escritor nem teve esse desejo de citar. Essa mulher sofria a maior de todas as humilhações durante toda a sua vida, e nós só sabemos que ela tocou em Jesus e foi curada. Mas tem uma história muito mais que isso. Imagine-se no lugar dela para saber. Vamos entrar então na vida dela e saber o porquê de tanto desespero, saber por que correu tanto risco de ser presa. A figura feminina naqueles dias já era sinônimo de hostilidade. A mulher nos tempos de Jesus era destratada por toda a sociedade. E se não gerasse filhos, aí que não valia nada mesmo. As escrituras diziam que o Salvador nasceria de uma mulher. Então todos, homens e mulheres, dependiam, queriam a maternidade. Todos queriam ser pai ou mãe do Messias, Salvador do mundo. Como se não bastasse ter útero fértil e dar luz a uma filha, isso jamais era ruim. Se a mulher gerasse uma filha, era uma decepção. O livro de Levítico diz que o período de impureza da mulher dar luz a um menino era de 8 dias apenas. E para as que dessem luz a uma menina, era 40 dias. Era como humilhar a mulher por causa do nascimento da filha. E não para por aí. Quando a menina deixava de ser criança e começava a sangrar, ciclo menstrual, mãe e filha tinham que fazer as malas. Ao caminhar cidade afora, todos teriam que ser avisados. Então o pai e a mãe iam na frente dizendo: nossa filha está imunda, nossa filha está imunda. Até que chegavam no portão da muralha, onde ficavam a divisa para dentro e fora da cidade. E essa menina, como todos os imundos, eram postos fora da cidade, fora do portão da cidade. Ali era o Vale dos Rejeitados. Ali havia lugar para leproso, mulher com fluxo de sangue, ou seja, imunda, cegos, paralíticos e outras mais. Estas mulheres que ali chegavam tinham por volta de 10, 12 anos de idade, período em que a mulher já está pronta para entrar no ciclo menstrual, e ali permaneciam por apenas 5 a 7 dias. Depois voltavam para a casa de seus pais. O que aconteceu com essa mulher
com essa menina foi diferente. Essa menina ouvia sua mãe dizer: filha, não chore. Eu passei por isso, sua avó passou por isso. Dentro de 7 dias estaremos aqui de volta para te buscar. Então, por favor, não chore. Deixe essa angústia, deixe de lado. Ouvindo isso, havia esperança. 7 dias depois, a mãe chega para buscar sua filha, abraçar e ajudar aquela moça, mas teve a infeliz surpresa de ouvir: ela não pode ir. O ciclo não cessou. A mãe, assustada, acalma a filha, que chora sem parar, porque deseja voltar, esperou esse dia para voltar para casa. Filha, para de chorar, mais 2 dias eu volto. 2 dias se passaram e nada. Eu volto após 10 dias. Voltou nada. 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O pai, até essa altura, já tinha gastado tudo que tinha, já tinha vendido tudo que tinha e gastado com os médicos. 12 anos se passaram. Já era uma mulher. A mulher do fluxo de sangue nem nome tem. Ela é simplesmente a mulher do fluxo de sangue. Acredito que quando ela alcançou Jesus, ela deveria ter entre 20 a 24 anos. Sem história, sem maternidade, sem perspectiva nenhuma e em meio aos desprezados. Esse era o tempo em que ela vivia. Um dia ela escuta uma conversa, não sei se atrás da porta, mas ela escuta. Alguém lá fora está dizendo: gente, está na cidade um homem. E uma multidão segue atrás dele e vai na frente dele gritando hosanas. O filho do rei, ele cura. Este homem faz milagres. Eu já vi cegos ver, mortos ressuscitam, coxos andam. Ele é Jesus de Nazaré. Sim, Jesus de Nazaré é o seu nome. Um alvoroço se levanta ali no vale dos desprezados. Imagino que ela está pensando: agora é a minha hora. É tudo ou nada. Se eu continuar aqui, vou morrer. Se eu sair daqui, poderei morrer. Se me pegarem, poderei morrer. Mas já que é para morrer, morrerei lutando. Sou fraca, mas não covarde. E sai rua fora. Quando avista Jesus, faz um plano. Eu só preciso tocar nas vestes de Jesus para sarar. E começa a correria. Dá licença, dá licença, dá licença. Ai, desculpa, dá licença, ai, desculpa, dá licença, desculpa. Não, e dá licença. E até que ela, não sei se chegou se arrastando, se ela chegou correndo, se ela chegou andando, tocou em Jesus. E Jesus então sentiu que saiu virtude dele. Toca em Jesus na sua oração, porque vai sair virtude e o teu problema será solucionado. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Olhando agora o outro lado, Jairo está tremendo de desespero. Clama por Jesus para ir com ele. Nada demais, né? O que você faria se o motorista da ambulância parasse para conversar enquanto sua filha estivesse lá na sua casa morrendo? Jairo, assim como nós, entrou em desespero e ouviu. Quando alguém chegou para ele, tocou no seu ombro e disse: Jairo, fica calmo, não adianta mais, sua filha morreu. Jesus, que conhece as palavras e até a intenção do nosso coração, disse para Jairo: não temas,
crê somente. Jesus então chega na casa de Jairo, não leva todo mundo para o quarto, pega apenas os filhos do trovão, Pedro, Tiago e João, e os pais da menina, que nem nome tem, porque Talita não é nome, a menina sem nome. E Jesus, tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Marcos 5, 41 a 43, a gente percebe que a Talita, que a menina, que não é Talita, que a gente aprendeu que é Talita, mas não é Talita, que a menina acorda com uma fome doida, vai dar comida para ela. E agora, vocês viram o que aconteceu? No capítulo 4 a 5, vimos Jesus triunfar na tempestade, na legião de demônios, na enfermidade da mulher, na morte da menina. Vimos que tudo isso é consequência do pecado. Deus não criou a gente para sofrer tudo isso, mas o pecado gerou tudo isso. Mas olha, vamos dar uma pinceladinha daquilo que Jesus é. Deus forte, conselheiro, advogado, cabeça da igreja, testemunha fiel e verdadeira, homem de dores, médico dos médicos, ressurreição e a vida, rocha, mestre por excelência, o caminho, água da vida, pastor, sacerdote, rosa de Saron, Yeshua, a porta, alfa e ômega, a videira verdadeira, mediador, Deus revelado, santo, Messias, lírio dos vales, luz do mundo, o grande eu sou, o renovo e muito mais. O que você precisar, Jesus é. Não para por aí. Ele também é eterno. Ele é a raiz de Davi. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o justo juiz. E eu quero pedir que Ele abençoe a tua vida. Deus, de infinita misericórdia, entra na casa de cada uma dessas pessoas que estiveram comigo, ouvindo este áudio. Em nome de Jesus, proteja, cobre com teu sangue precioso e livra de todo o mal. E assim me despeço, em nome de Jesus.